Páscoa dentro de um ovo de chocolate. Coisa triste, coisa triste. Mas nós cantamos aqui a nossa Páscoa. A Páscoa de Jesus. A Páscoa da liberdade para uma nova vida, a qual Deus em Cristo nos chama. Amém. Queridos, queridas, eu quero refletir com vocês nesta manhã e dessa palavra de Deus que está em Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 4. Vamos dessurrupiar a Páscoa, né? Vamos devolvê-la ao seu sentido espiritual, bíblico, ao seu sentido cristão, ao seu verdadeiro sentido. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados e ressuscitadas juntamente com Cristo, buscai as coisas lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Coloquem o diafragma nas coisas do alto, não nas aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está encriptada com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Fala, Senhor, aos nossos corações este domingo de Páscoa. Abra os sepulcros, pois os nossos corações estão abertos para o sopro renovador do Espírito, orando sempre em nome daquele que vive, daquele que é a nossa Páscoa, Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos, a vida é movimento. E se vocês prestaram atenção ali todo dia, o texto que foi lido no início nos fala de muito movimento. Cedo da manhã, uma discípula entristecida salta da cama e corre. O texto usa essa palavra, corre, na direção do sepulcro. Lá chegando, não encontra o mestre, o seu corpo, e corre de volta. A gente imagina, né, que a fala dela com os seus codiscípulos, né, é no mesmo ritmo dos seus passos. Olha, não sei o que fizeram com o nosso Senhor, sumiu, deu ruim. Aí, claro, né, essa energia elétrica que estava dentro dela contagiou os demais. E eles igualmente correram na direção do sepulcro. Aí tem aquele momento que a vida nos coloca, de no meio das corridas da vida, precisarmos baixar o ritmo para que a fé possa encontrar morada no nosso coração. Lá chegando, um deles olha assim, né, de fora do sepulcro, que eram escavados na rocha, e vê o lençol, que era o que envolvia o corpo de um judeu morto, e portanto era o que envolvia o corpo de Jesus. Depois um deles entra, e não somente vê o lençol, mas ele também o lenço que cobriu o rosto de Jesus, que estava dobradinho ali. Aí João, o texto nos diz assim, ele viu e creu. Viu o quê? Nós não sabemos. Menos é mais. A fé não está tanto naquilo que nós enxergamos, mas em como nós nos posicionamos diante das buscas da vida. Se nós as fazemos com Deus, ou se nós as fazemos na nossa própria força. E é essa reflexão que Colossenses nos propõe.
Meus queridos, minhas queridas, a ressurreição é uma realidade não de um passado remoto, já quase 2000 anos, que nós, de tempos em tempos, batemos o pó das palavras para tentar afastar o cheiro da morte. Não. Pela força do Espírito, a ressurreição é uma realidade cotidiana na vida do povo de Deus que volta os seus olhos para o Senhor. Você já foi ressuscitado. Você já foi ressuscitada em Cristo. Essa é uma realidade espiritual na qual a sua vida pode se basear. E portanto, meus queridos e minhas queridas, quem está vivo busca. Quem está vivo com Deus busca as coisas do alto. Quem está vivo com Deus tem um outro olhar, uma outra postura, se posiciona diferentemente diante da vida. Quem está em Cristo olha para onde Ele está vivo, olha para os céus. E aqui, meus queridos, é algo que na leitura eu fiz essa nova tradução, porque verso 2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto. Só que a palavra grega traduzida como pensamento não dá conta da dimensão racional. A palavra grega lá, eu não vou aqui explicar longamente, é a raiz da nossa palavra diafragma. Na cabeça dos gregos envolvia toda essa dimensão aqui do nosso peito, do nosso coração, dos nossos pulmões, da nossa respiração. É um casamento entre o que a gente chama hoje de emoção e de razão. É um pensamento integrado. É uma vida que não está dispersa. E essa é uma morte que nós enfrentamos, quando o nosso ser está desintegrado. Quando, às vezes, nós sabemos que devemos fazer aquilo que é certo, mas como Paulo dirá, na nossa carne habita um desejo que vai no sentido oposto. Ou quando nós estamos com as nossas emoções em ordem, mas o miolo é mole. Aí, meu querido, não adianta você ser uma pessoa centrada se todas as decisões que você toma valem o mesmo que uma nota de R$3. Nós precisamos lembrar que a ressurreição de Cristo reintegra o nosso ser. Por isso, a expressão diafragma, né? Por isso nós devemos colocar a nossa respiração, o nosso ser, a nossa emoção, o nosso pensamento, tudo que somos e temos nas mãos daquele que vive. Amém. Meus queridos, minhas queridas, é só assim que nós experimentaremos o poder da ressurreição de Jesus. Porque quem está vivo, busca. Porque quem está vivo se aplica a algo. Só que, para nós, humanamente falando, é muito difícil penetrar no véu do amanhã. Nós não sabemos o que o dia do amanhã nos reserva, e nós temos, pela nossa limitação, muita dificuldade em dar conta das consequências últimas do que nós fazemos. Às vezes nós até imaginamos, né? Não, eu faço isso, vai acontecer aquilo. Mas quem aqui nunca foi pego na curva? Pensou, analisou, projetou, se empenhou, fez por onde, como a gente diz, e no fim deu ruim. Por outro lado, às vezes nós olhamos para alguma situação da vida e dizemos: esse mato não sai muito coelho não. Não rola, não vai dar. E as coisas vão se encaminhando de uma maneira que nos revela que Deus estava naquele negócio. E aí nós vamos percebendo que aquilo que talvez nós não escolheríamos por nós mesmos era o melhor para a nossa vida. É aquela coisa, né? A vida é o que nos acontece enquanto nós estamos ocupados demais fazendo outros planos. E aí nós precisamos dar conta daquilo que acontece
e isso se torna uma experiência de graça e de vida. A Bíblia tem uma advertência muito séria a todos e todas nós. Há caminhos que para nós parecem ser caminhos de vida, mas no final se revelam ser caminhos de morte. É disso que o texto de Colossenses fala. Se você pensa nas coisas aqui da terra, você vai perfurar a terra e vai morrer. Se você pensa nas coisas do alto, você igualmente, por assim dizer, perfurará os céus e estará aonde Cristo habita. É para onde a vida está te puxando. É as consequências últimas das escolhas que você faz aqui e agora, que te afastam de Deus, te aproximam da cova, te aproximam da terra, e ali você fica fadado ao esquecimento, ao apodrecimento, à desaparição da vida, fadado ao fim. Ou você olha para o alto, para além das nuvens, pela fé, e contempla Jesus sentado à destra de Deus, no local de honra, no local de autoridade, no local onde Ele vê as suas e as minhas escolhas e busca nos conduzir com sabedoria e graça para nós perfurarmos os céus e chegarmos à vida eterna. Meus queridos, minhas queridas, Paulo nos lembra que nós já morremos. E nós estamos escondidos com Deus. Só que a palavra escondido no grego é encriptado. Cripta é onde você esconde o defunto. Cripta é onde fica lá para apodrecer. Cripta é onde a esperança se extingue. Mas cripta também foi onde muitas igrejas cristãs começaram a sua busca por Deus. Numa época de perseguição, numa época em que ser cristão não era modinha, numa época em que as pessoas não colocavam, não era um slogan de comércio, Deus é fiel na porta do seu negócio. Uma época em que ser cristão te levava para o espetáculo, só que a vítima era você. Hoje os cristãos gostam do espetáculo, diz que disse um negócio, não, veio cantor tal, cantora tal, pastor tal, apóstolo, bispo, arcanjo, vice-rei celestial, aquela coisa toda vem e é aquela revoada. Mas, meus queridos, na época de Jesus, na época de Paulo, os cristãos eram um espetáculo. Os cristãos eram as vítimas dos sacrifícios que eram oferecidos naquela arena. Os leões eram os maiores fãs dos cristãos. E a igreja precisou ser fiel para sobreviver. Lá na cripta, eles encontraram um espaço de graça. E é isso, meus queridos, que é a ressurreição. Perceba, força nenhuma no mundo vai impedir a nossa morte. Ninguém vai ficar aqui eternamente. Isso foi devidamente dito na Sexta-feira Santa. Nós somos uma sociedade que nega a morte. Hoje, o padrão de beleza é a pessoa eternamente jovem. Hoje, a gente se esquece de que o nosso vigor físico um dia vai diminuir e praticamente se extinguir. Que, com sorte, a gente vai lembrar das coisas. Mas no curso normal, assim, a tendência é que a gente vá se esquecendo até de quem a gente é. É assim. Que é o ciclo biológico da vida humana. As coisas são assim. E, meus queridos, minhas queridas, ninguém gosta de cripta. Ninguém gosta de cheiro da morte. Ninguém gosta de enfrentar um sepulcro que está, inclusive, vazio. Eu acho que essa é até uma morte pior na cabeça de muitos. Sabe aquela coisa de você, como a gente vê em muitos casos de televisão,
A mãe e o pai sabem que o filho está morto. Tudo que eles desejam é um corpo para enterrar. É um corpo para velar, para chorar. Nem isso os discípulos tinham. Nem isso as discípulas tinham. O drama da manhã de domingo é um drama humano, real, como muitos dos dramas que eu e você enfrentamos quando nós nos sentimos na cripta da vida. Sabe aquele negócio? Eu estou no sal, só tem uma esperança, que seja logo, porque eu não aguento mais. E não é preciso nem o desafio da baleia azul para isso, né? Às vezes nós nos sentimos assim na vida, no limite. A esperança por um fio, sem ar, sem respiração, sem fôlego para mais nada. Aí, meus queridos, nós somos lembrados que a cripta onde Cristo habita pode se tornar um local de bênção e de vida. Jesus vira a morte do avesso. Jesus vira aquilo que é maldição em bênção. Aonde há trevas pode pairar a luz do Senhor. Aonde há cheiro de morte pode haver perfume de Cristo. Aonde há desespero pode começar a nova vida. Porque nós, meus irmãos, minhas irmãs, ressuscitamos mais uma vez. Nós, meus queridos, minhas queridas, estamos em compasso de espera. Nós, meus queridos, minhas queridas, ainda aguardamos a manifestação final de Jesus em glória, poder e majestade. É disso que o verso 4 fala. Cristo vai se manifestar de novo. E até lá, meus queridos, minhas queridas, nós permanecemos alinhados nas suas promessas. Nós permanecemos acolhidos nos seus braços. Até lá, o nosso coração pulsa na batida do Senhor. Até lá, nós respiramos e inspiramos o ar dos céus. Porque eu e você ressuscitamos mais uma vez. Porque eu e você podemos renovar as esperanças nessa manhã. Porque é domingo de Páscoa. Porque Ele vive. Porque há uma manhã que nos aguarda e aponta para Deus. Eis o mistério da Páscoa. Eis o mistério da fé. Nós não enxergamos nada disso. Está tudo oculto. Está tudo lá encriptado. Está tudo lá para além das nuvens. Mas é para lá que nós vamos. Mas é para lá que Deus nos chama. É para lá que a nossa respiração se infla. É isso que quem está vivo em Cristo deve buscar. Quem está vivo, busca. Quem está vivo, se move. Que a sua respiração, que o seu diafragma gere um movimento de Deus na sua vida. Que seja o Espírito Santo a se mover a cada pulsação do seu coração. Que todos os seus pensamentos sejam voltados para as coisas do alto. Que a sua vida, meu irmão, minha irmã, manifeste sinais desta glória de Cristo que aguardamos nos céus. Que você viva hoje como um ressurreto, uma ressurreta do Senhor, pronto para abraçar um novo amanhã, pronto para encarar o seu irmão e dizer: Cristo ressuscitou. E você pode responder para ele: verdadeiramente Ele ressuscitou. Não no domingo 2000 anos atrás, mas hoje, na minha vida. Porque eu encontrei no meio da morte a vida de Deus. Amém. Meus queridos, minhas queridas, como nós cantamos, esse é o nosso respirar. A palavra de Deus se cumprindo em nós. É isso que nos inspira, é isso que nos move na direção dos planos de Deus. A certeza de que nós não estamos sozinhos. A certeza de que não é o nosso esforço, que não é a nossa correria, que não são os nossos olhos, que não é a nossa sabedoria, mas é o que Deus faz através da nossa vida em toda essa correria, em toda essa loucura, que no fim
conta e vale e salva e resgata a nossa vida. A Páscoa é Cristo em nós. A Páscoa vira a sua morte do avesso. A Páscoa enxuga dos olhos as lágrimas. A Páscoa é um dedo apontando para o amanhã, nos chamando a crer, nos chamando a buscar a Deus, nos chamando a uma nova vida e um novo respirar. Que Deus te abençoe nesse domingo de Páscoa. Que você continue crendo. Que os seus olhos não te enganem, porque o seu coração está apontado para o céu. Que as circunstâncias não te desviem, porque você sabe que onde Deus está, ali está a vida. E é lá que nós estamos ocultos com Ele, no seu colo, no seu braço, na sua vida. Que Deus seja louvado. Hoje é Páscoa. Cristo vive. Nós ressuscitamos mais uma vez para louvor, honra e glória do nosso Deus. Amém.